Olá, estudante! Eu sou Rose Melo, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos vou mostrar para vocês uma técnica, uma maneira de como interpretar o texto literário. O texto literário é aquele texto que tem uma multissignificação, tem multi-interpretações. Ninguém esgota a interpretação de um texto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que você pode interpretar um texto literário através dos níveis de leitura. Então, nós vamos ver o nível de leitura de decodificação, de associação, análise e de interpretação. Então, nós vamos ver cada um deles, ok? Então, o primeiro é o nível de leitura decodificação, que é a maneira mais elementar. E nesse nível de leitura vem a pergunta: o que diz o texto? É a única coisa que você precisa entender. O que diz o texto? Aí você precisa fazer o que nesse nível de leitura? É transformar o código, extrair os significados, quer dizer, você precisa entender o texto. Então, é aquela leitura básica, bem básica. É o que as palavras estão dizendo ali no aberto. Você leu o texto, decodificou, quer dizer, tem alguma palavra que você não conhece o significado? Isso é importantíssimo, é o vocabulário. Então, se tem, porque de repente, uma palavra que você não sabe o significado, vai atrapalhar na sua interpretação. Então, é bom que você procure essas palavras no dicionário, que você entenda qual o significado dessa palavra. As figuras de linguagem, então, mas é bem no geral. É o que está aberto ali, é o significado aberto, é o entender o texto. Então, este é o nível 1, que é o nível de decodificação, que você vai entender o texto. O que diz o texto? Se você fez essa leitura e sabe responder a pergunta o que diz o texto, você fez a decodificação. O segundo nível de leitura é a associação. Na associação, é aquele nível que vai te levar a refletir, a uma reflexão. Nesse nível, vai ter a função emocional da arte. Por que vai ter a função emocional da arte? Porque você vai aproximar da obra. Então, você está lendo, nessa leitura, você começa a ler e tem uma descrição. Aí você associa: já passei num lugar parecido com esse, ou eu já fui nesse lugar. Associa com a sua vida. Os personagens, nossa, mas esse personagem tem uma característica igualzinha da minha mãe, igual da minha avó, ou igual à minha personalidade. Então, você faz aquela associação dos elementos da obra com a sua vida. Então, aí entra o quê? A subjetividade, o eu. E a pergunta aí é: o que o texto faz lembrar? Então, nessa leitura, você tenta pegar todos os elementos que você possa associar com a sua vida. Então, são os elementos da obra com os elementos da sua vida, com os elementos do seu dia a dia, do seu conhecimento prévio. Então, é associação, é o segundo nível. O terceiro nível já é um pouquinho mais, depende mais de você. Por quê? Aí você vai fazer uma análise. E ao final dessa leitura, a pergunta é: como o texto diz o que ele quer dizer? Como ele diz? Você vai fazer uma análise técnica, né? Ou análise estética do texto.
Como assim? O técnico, você vai analisar o conteúdo e a estética. Então aqui você pode, é prosa. O texto está escrito em prosa, quer dizer, prosa começou no início da linha, usou a linha toda para passar para outra linha? Foi escrito em prosa esse texto literário? Ou ele foi escrito em verso? Se ele foi escrito em prosa, quais são os elementos? Quem são os personagens? Em que tempo aconteceu essa história? Onde? Aconteceu onde? Foi em São Paulo? Em Belo Horizonte? No Rio? Eu conheço, eu já fiz essa associação. Então, são todos elementos que você vai fazer aquela análise. Análise dos elementos, né? Se for em prosa. Se for escrito em verso, aí você vai. Como são os versos? Tem rima, ritmo, tem metrificação, sonorização. O que o autor usou aqui para escrever este texto? E as figuras de linguagens? Tem figuras de linguagens? Porque as figuras de linguagem são importantíssimas para você saber interpretar um texto literário. Claro que você não vai saber todas as figuras de linguagens, porque elas são inúmeras. Mas as que são mais usadas, sim, porque são figuras. De um modo geral, todas elas são figuras, né? De pensamento, de sintaxe, mas são figuras. Então, tem figuras de linguagens, metáfora, comparação, antítese, aliteração, assonância. Então, por quê? As figuras de linguagens são elementos importantíssimos para te ajudar a interpretar o texto. Então, você faz esta análise. De qual outra análise importantíssima? Esta obra, eu conheço o autor? Ele pertence a qual escola literária? Qual é a característica dessa escola literária? Eu conheço? Eu já li obras deste autor? Quais são as características deste autor? Porque, de repente, você não conhece a obra, você nunca leu, mas você conhece a escola literária que aquele autor pertence. E cada escola literária, né, o homem, ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de expressar e, assim, uma maneira de escrever. Então, se você sabe a qual escola literária pertence, facilita a sua interpretação. Porque, para interpretar um texto literário, o contexto histórico é importante. Então, aquele conhecimento prévio que você tem. Então, esta é a análise, é o momento da análise. Você vai... Se você não souber, claro, você vai fazer a interpretação, né? Você vai fazer, só porque pode atrapalhar um pouquinho. Se você souber todos esses elementos e se você souber responder como o texto diz, o que ele quer dizer. Quando chegar na hora da interpretação, vai ficar muito mais fácil. Porque você já fez a decodificação. Você já fez a associação. Você associou, ali tem o subjetivo, o seu eu, associou os elementos do texto com os elementos da sua vida, da sua vivência. E aí você fez essa análise técnica, né? Você olhou o conteúdo e a estética. Perfeito. Então, você está a um passo da interpretação. Então, quando você chega na interpretação, você vai olhar as relações estabelecidas e neste momento você vai responder o que o texto quer dizer. Qual é a intenção desse autor? O que o texto quer dizer com o que ele diz? Aí é a hora da interpretação. É a construção de sentido do texto, isto é, a apropriação do texto.
Você vai apropriar, você já tem os elementos, então você vai interpretar. Que sentido faz o que eu acabei de ler? Porque o texto literário, como eu falei, ninguém esgota a interpretação de qualquer texto. Isso fica bem claro. Ninguém esgota a interpretação de qualquer texto. Mas tem um porém. Quando você vai interpretar um texto, você tem que pôr isso aqui na cabeça, É uma das interpretações possíveis. Mas para isso você precisa de elementos e você precisa de argumentar. Porque não tem aquela interpretação certa ou errada. É uma possível interpretação. Mas para isso você precisa argumentar, tem que ter argumentação. Essa é a minha interpretação. Por isso, isso. Não é, essa é a minha interpretação e ponto final, porque eu acho que é isso. Não é assim. Por quê? Porque eu tenho este e este elemento. Então, eu tenho estes elementos. Aí você embasa a sua interpretação. Outra coisa muito importante que eu não falei é lá na hora da associação. Você precisa ser criativo para interpretar um texto literário, mas você não pode voar. Você não pode criar coisas absurdas. Tipo assim, lá no texto tem uma parede verde. Ah, essa parede verde me lembra o extraterrestre. Você não pode. Por quê? Porque está além. Então, quando você faz essa associação, vai prejudicar a sua interpretação. Então, você precisa criar, mas, claro que você não pode ir além, né? Tem que ser dentro do texto, tem um texto ali. Então, não tem o certo e nem o errado. Tem possibilidades de interpretações. E a sua pode ser uma possibilidade. E você vai mostrar através de quê? Da decodificação, da associação, aí você faz a sua, da análise que você fez a partir dos elementos, ok? Então, para isso agora, eu trouxe aqui um poema. Um texto, não é um poema, tá? E chama O Menor Conto do Mundo. E é o menor, eu acho, né, que deve ser o menor conto do mundo. Porque o conto do Ernest Hemingway, ele fala, vende-se sapatos de bebê sem uso. Só isso, professora? Só. O texto contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São só essas palavras. Então, chama-se O Menor Conto do Mundo. Vende-se sapatos de bebê sem uso. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho, que não importa o tamanho, né, do texto, do poema, mas nós podemos interpretá-lo, ok? Então, vamos lá. O primeiro, eu vou tentar mostrar aqui para vocês todos os níveis de leitura, ok? Então, eu vou mostrar uma possibilidade de interpretação e por que eu estou interpretando. E lembrando mais, aqui eu estou interpretando um conto literário, um conto, né? Mas aí, claro que quando você vai fazer a prova, tem as alternativas. Então, as alternativas te dão um parâmetro de até onde eu posso criar, até onde eu posso ir, ok? Não pode esquecer disso. Então, quando ele escreveu aqui O Menor Conto do Mundo, vende-se sapatos de bebê sem uso. Então, vamos lá primeiro para o primeiro nível de leitura, que é a decodificação. Perfeito. A decodificação aqui é super simples. Por quê? Eu conheço. Quando eu falo vende-se, eu lembro de quê? Eu lembro de classificados. Não é isso? Sapatos de bebê. Eu conheço sapatos de bebê. Sem uso.
Também tranquilamente. Então, quando eu falo vende-se, remete a classificados. Sapatos de bebês, sapato de bebê sem uso. Perfeito. Então, a decodificação foi super simples. Aí eu passo para a associação. É o momento de refletir. Já li classificados? Eu já vi, eu já coloquei alguma coisa à venda nos classificados? Eu já comprei alguma coisa nos classificados? São perguntas, são questionamentos que me fazem refletir. Vende-se. Afeto. Aí já muda a associação do meu subjetivo. Por quê? Aí remete um bebê. Quando remete a bebê, né, é o meu eu. A expectativa de uma criança, a imagem do sapato de um bebê. Então tem esse afeto, um bebê, uma grávida, a expectativa da chegada. Não precisa de ser mãe para você associar. Claro, olha o contexto. Se for uma mãe, ela vai ler de uma maneira. Por quê? Porque ela esperou um filho, ela viveu essa expectativa de arrumar o quarto do bebê, o nome do bebê, o carrinho do bebê, cada roupinha. Se for uma mãe que já viveu isso aí, vai ser diferente, né? E a lembrança, quando ela fala assim, olha só, vende-se sapatos de bebê sem uso. O bebê, quando ele cresce, nasce, ele cresce muito rápido. Então as roupinhas, os sapatos, eles acabam não servindo mais e a mãe acaba passando para frente porque ela não tem lugar de guardar tudo. Mas aqui, vende-se sapatos de bebê sem uso. Dá para lembrar, voltar lá em classificados, como que ela vai anunciar esse sapato de bebê? Então dá para eu perceber que a lembrança não é uma lembrança positiva e a experiência é uma experiência ruim. E aí vem a análise. Quais os elementos eu tenho aí? Eu tenho o tom de quem lê. Sem uso? Por que esse sapato nunca foi usado? O que aconteceu? Então aí vimos que foram planejados, os sapatos foram planejados para serem usados, mas alguma coisa no universo aconteceu e os sapatos estão sendo vendidos sem uso. Os elementos nós vimos que tem um narrador, é terceira pessoa, vende-se. Personagem, nós não sabemos se tem um pai na história, mas existe a mãe e um bebê. O tempo não está claro e o enredo é toda a gravidez, todo esse preparativo, são os preparativos para a chegada daquele bebê. Então, esse enredo. Então, vocês viram, fala assim, ai professora, mas conto existe personagens, existe enredo, então ali não está explícito. Né? Não estão explícitos, mas nós já vimos aqui que são elementos que nós podemos extrair do texto. Então, esse tom, essa análise é sem uso. Então, vamos lá. Qual é a interpretação? Então, eu peguei os elementos da decodificação, os elementos estão distantes de mim. Eu coloquei lá a decodificação, os elementos da decodificação, da associação, da análise. Aí eu junto todas as informações e vou criar uma interpretação possível. Eu vou preencher os vazios do texto para criar a minha interpretação. E qual é a minha interpretação? Vende-se sapatos de bebê, vírgula, sem uso. Quer dizer, em algum momento esse bebê não nasceu. Pode ser que ele ainda estava lá na barriga, né, no útero da mãe, que ele não nasceu. Por quê? Os sapatos do bebê foram anunciados sem uso. Nunca usou. Então, esse sem uso dá para perceber que em algum momento teve essa tristeza e o bebê não nasceu. Quer dizer, o bebê morreu antes de nascer. Então, gente, esta é uma possível interpretação. Então, o que nós vimos? É preciso ler para
compreender e interpretar. Esta é a nossa aula de hoje sobre como interpretar um texto literário. Espero que você tenha gostado dos níveis de leitura. Pega poema ou mesmo um conto e tenta ler usando os 4 níveis de leitura. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Coloque em prática. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Bons estudos!